Olá, teologandos, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Eu sou o pastor Arlen Diniz e hoje estou aqui para compartilhar com você mais uma porção de conhecimento acerca de temas da Bíblia Sagrada. E se você é novo por aqui, eu quero incentivar você a se inscrever no canal Teologando, tá certo? Não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações para você ser notificado acerca dos novos vídeos, tá bom? Deus abençoe você e seja muito bem-vindo. Nós hoje vamos aqui estar falando sobre um tema bastante polêmico, um tema que divide opiniões. Vamos falar sobre dízimo, verdades e mentiras sobre o dízimo. Isso mesmo. Então você fique conosco, você é convidado, fique até o final, gostando, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você possa, a fim da gente espalhar conhecimento bíblico, teológico, de forma simples, rápida e objetiva. O que vamos usar para falar sobre esse tema? Obviamente, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não vamos usar somente um texto ou dois, não é? Para que sirva de apoio para essa ou aquela ideia. Não, nós vamos usar o contexto da palavra de Deus sobre o assunto. Nós sabemos que o cristianismo hoje em dia, acerca desse assunto, está dividido. Existe uma linhagem de cristãos que são a favor, que creem, que praticam, que são favoráveis ao dízimo, certo? Sem nenhum problema, sem nenhuma reserva. Porém, existe dentro do cristianismo uma outra linhagem de pensamento que é totalmente contra. É contra a prática, é contra quem pratica, é contra quem ensina, é contra as instituições que recebem como contribuição os dízimos, né, dos fiéis, enfim. Então, existe esses dois polos, um que é a favor e outro que é contra. E nós vamos estar aqui trazendo a nossa opinião, a minha opinião pessoal, baseado na palavra de Deus, naquilo que eu tenho como aprendizado, naquilo que eu tenho como convicção. Tá certo? Obviamente, você vai ouvir aquilo que ainda não ouviu, possivelmente você escute o que já escutou, possivelmente também outra parte vai escutar aquilo que já escutou, porém de maneira diferente, né, do que já tinha escutado. E aí, todos nós somos livres e temos o direito de concordar ou não, não é? Mas o que eu vou expor é baseado na palavra do nosso Deus, né? Muito bem, nós vamos tratar de verdades e mentiras acerca do tema, mas eu queria fazer um panorama rápido, bíblico, histórico, para você entender melhor. Dízimo vem da palavra grega, hebraica, maaser, que literalmente significa décima parte, né? 10%, né? Por assim dizer. E a primeira menção dessa palavra no texto bíblico, né, nos textos sagrados, está em Gênesis 14, versículo 20, quando Abraão, ele devolve, ele paga, ele entrega os dízimos de tudo, de todos os seus despojos de guerra, daquela batalha dos 318, a Melquisedeque, que era uma espécie de rei e sacerdote, e rei de Salém, não é? A segunda menção está em Gênesis capítulo 28, no versículo 22, quando Jacó, neto de Abraão, ele faz um voto para com Deus, né? Na sua empreitada ali em Betel, ele faz um voto ao Senhor, dizendo: se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, me levar e me trazer em paz na minha jornada, de tudo eu te darei o dízimo. Então, aí estão as primeiras menções da palavra maaser, da palavra dízimo, tá certo? Depois, isso se torna lei para o povo hebreu através da lei mosaica. Agora, eu queria que você entendesse que dentro de um contexto histórico, o dízimo, de certa forma, já era praticado entre outras nações, inclusive, não só a nação de Israel. As outras nações circunvizinhas já praticavam. Em modelo de imposto, era recolhido do povo a 10ª parte do que eles ganhavam. E eles davam, eles pagavam esse tributo aos seus reis, respectivos reis. Quando isso vem para dentro do povo de Deus, isso é praticado, mas não de forma como
tributo, não como forma tributária, mas como uma forma de honra, reconhecimento e como uma forma espiritual. É de forma, digamos assim, religiosa. Isso dentro do contexto do povo de Deus. Entramos no período da lei, entramos no período mosaico, onde os dízimos eram trazidos ao Senhor, né, para a sustentação, o sustento dos levitas. Isso mesmo. Das tribos de Israel, uma tribo não trabalhava, uma tribo não tinha herança, não tinha terra para cultivar e trabalhar a terra. Então essa tribo era chamada a tribo de Levi, e essa tribo, ela na realidade trabalhava de forma espiritual. Ela trabalhava para o serviço do tabernáculo. As demais tribos, como tinham herança, como tinham terra, cultivavam, e a 10ª parte, maaser, de tudo que eles recolhiam, de tudo que eles ganhavam, de tudo que eles vendiam, de tudo aquilo que eles tinham como ganho, eles pagavam esse dízimo aos levitas. Isso mesmo, e o termo era pagar, por quê? Porque era como se os levitas trabalhassem, prestassem um serviço a todas as outras tribos. E todas as outras tribos foi encarregada por Deus de pagar os dízimos aos levitas. Os levitas, por sua vez, pagavam os dízimos dos dízimos aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Era assim que funcionava para o serviço do santuário e para a manutenção do povo levita. Isso você pode encontrar em Números 18, 21 a 26, né? Você vai poder encontrar essas passagens, né? Você vai poder encontrar essas passagens em várias outras, por exemplo, Levítico 27, 30 ao 33, você vai poder encontrar em Deuteronômio 12, versículo 11, do Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 29. Eu anotei essas passagens para que você tome nota também, porque nós não vamos estar lendo uma por uma, a fim de que o vídeo não fique tão extenso. Números 18, 21 a 26, certo? Então você pode observar no período mosaico a prática, né, dos dízimos. E não era só um tipo de dízimo, tá? Isso nós vamos ver mais lá para frente. Depois veio o período da monarquia, onde os dízimos eram recolhidos, eram pagos para o sustento do templo, dos turnos sacerdotais, dos músicos, dos porteiros, enfim, era assim que funcionava no tempo monárquico. Depois veio o tempo do exílio, onde eles não praticavam, porque os dízimos tornou-se impraticáveis por conta da religião hebreia, da religião judaica, ser centrada não só em Deus, além de Deus ser centrada também no templo, né, no santuário. E aí no período mosaico, no período exílico, perdão, não tinha o templo, obviamente. Depois veio o período pós-exílio, que aí Neemias, Esdras e Zorobabel vieram com a restauração e a reconstrução. Neemias, você pode ver depois no capítulo 12, 13 de Neemias, ele vai restabelecer a lei dos dízimos, o sustento dos levitas para o trabalho do templo, para o trabalho sacerdotal, tá bom? Até chegar ao tempo de Malaquias, naquele famoso texto que é mais conhecido, não é? O texto de Malaquias 3, onde ele diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento, enfim. Você conhece bem esse texto, talvez seja um dos mais famosos acerca de dízimos, não é? Acerca dos dízimos. Muito bem, então eu quero falar para você aqui sobre as verdades e as mentiras. O vídeo ficando um pouco extenso, nós vamos cortá-lo e depois regravar, depois fazer a segunda parte, para que você entenda bem sobre o assunto. É sempre falado uma mentira sobre o dízimo, disseminado, né, na internet, disseminado em alguns ensinos por alguns mestres, não é? Que o dízimo é da lei. Primeira mentira, porque o dízimo nós observamos na Bíblia Sagrada que já era praticado muito antes da lei. Antes da lei ser trazida materialmente
para os hebreus, por Moisés, já se praticava o dízimo. Jacó fez isso, Abraão fez isso, certamente Isaac fez isso, porque isso era passado pelos patriarcas para as gerações. Então, o dízimo já era praticado como uma forma de honra ao Deus Todo-Poderoso, que era o provedor daquele povo e que é o provedor de todos nós. Tá certo? Então, a primeira mentira é que o dízimo é da lei. Dízimo não é da lei, dízimo não é da graça, dízimo não é do milênio, dízimo não é de uma dispensação. Dízimo está acima de qualquer dispensação, porque dízimo é de Deus, é um princípio. Princípio está acima de mandamento. Uma segunda mentira que sempre falam, que eu já ouvi as pessoas falando e ensinando: quem hoje em dia paga dízimo, devolve o dízimo, como você queira chamar, está debaixo de maldição. Mentira! É só você apelar para a inteligência que você tem. Se você é uma pessoa que dentro do seu coração decide honrar a Deus, decide reconhecer a Deus como o primeiro na sua vida, como seu provedor, você decide viver com gratidão a Deus por tudo quanto Ele te dá e por tudo quanto Ele é. Se você com coração sincero devolve, decide contribuir com a obra do Senhor hoje na terra, através da 10ª parte de tudo que Ele te dá, isso é de coração, é sincero, não é uma barganha, você não está querendo comprar a bênção de Deus, seja inteligente. Como é que Deus vai te amaldiçoar você fazendo isso? Mas as pessoas, alguns falsos profetas, falsos ensinadores e outros avarentos, né, passaram a ensinar que hoje quem devolve o dízimo, quem dá o dízimo, está debaixo de maldição. E isso é uma grande mentira. Tá bom? Faz mais de 20 anos, por exemplo, que eu sou um dizimista e ofertante fiel da casa do Senhor, da obra do meu Deus, e sou muito abençoado, graças a Deus. Não estou debaixo de maldição, coisa nenhuma, tá bom? Então, uma outra mentira que eles pregam, que eles falam, Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 12, era só para os sacerdotes. Primeiro, um tempo eles diziam que isso era só para os judeus. De fato, o contexto é para o judeu, né? Mas não tem nenhum texto na Bíblia que seja para você na sua cidade, que seja para você brasileiro, que seja para você mexicano, não tem, não é? Então, muito bem. Mas aí eles passaram a dizer também que o texto era para os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Quando Deus diz claramente que é toda a nação. Então é só ler o contexto. Simples. É para toda a nação. Toda a nação estava roubando a Deus, deixando de devolver para Deus, de pagar para Deus aquilo que Deus obrigava-os por lei, ok? Então não é só para sacerdote, até porque é simples, sacerdote não pagava, sacerdote recolhia dízimo, ok? Uma outra mentira que eles falam, que Jesus aboliu o dízimo. Mentira, é só você olhar o contexto. Jesus abonou, não aboliu, é diferente. Mateus 23, 23, Jesus está ensinando como eles devem praticar o dízimo. Jesus disse: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas esquecem da justiça, da misericórdia e da fé. Fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo: você continue sendo, praticando, sendo, devolvendo, pagando o dízimo, mas não esqueça de ser justo, misericordioso e andar na fé. É isso que o Senhor está falando. Você quer ver uma outra mentira? Quem não devolve o dízimo hoje, no nosso contexto, quem não devolve vai para o inferno. Eu já ouvi muito isso. Ah, você é ladrão de Deus, você está roubando a Deus. Se você está roubando a Deus, você vai para o inferno. Mentira. Se na sua igreja, se onde você foi ensinado é desse jeito, deixa eu te dizer, estão mentindo e mentiram para você. Porque a salvação não é condicionada à obra. Praticar o dízimo, devolver o dízimo, agir com fidelidade, com honra ao Senhor, isso é uma obra. E aí é atribuir à obra o poder de salvação que só a fé e a graça têm. A salvação, Efésios 2, 8 e 9, é pela graça. É pela graça. E uma outra mentira que eles sempre falam, o dízimo é uma obrigação. Nós, hoje, cristãos, estamos obrigados a dar o dízimo? Mentira. Não há nenhuma obrigação no Novo Testamento. Não há nenhuma obrigação em ser dizimista, em pagar o dízimo na Nova Aliança. O que há para nós é gratidão
prazer, porque o prazer está acima do mandamento. Tá bom? Depois nós continuamos com um novo vídeo para que você tenha conhecimento.